Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Ele nós estamos aqui mais uma vez, né? Mais um culto, né? O irmão Zé Neves, ele estava me falando, foi domingo que nós oramos pela irmã dele, né? Que estava internada. Segunda-feira ela já saiu do hospital, já está em casa, né? Já está em casa. E outra coisa também, vocês lembram de um tempo atrás que nós oramos por uma médica amiga dele, que queria um filho? E eu até disse assim, ela não quer cachorro, quer um filho. Ela está grávida de 4 meses já. Graças a Deus, está grávida de 4 meses. Se a gente que crê, né? Deus sempre ouve a oração daqueles que confia, né? Que confia, né? Então, tudo é difícil para nós, mas para Deus tudo é fácil, muito fácil mesmo. Depende da gente crer. E nós estamos chegando a um ponto, né? Um ponto de, assim, como a gente vê que quanto mais vai aproximando o rapto, mais fé nós temos que ter. Muito mais fé, e uma fé verdadeira mesmo, porque se nós queremos ir no rapto, nós precisamos de ter uma fé pura mesmo, sabe? Como os irmãos do passado tiveram, né? Então, cada dia que passa, nós vamos ser provados dessa maneira. Saber se nós estamos pregando mesmo a verdade, se nós estamos confiando mesmo na palavra, na mensagem da hora, porque, irmãos, eu sei que tem muitos incrédulos, até aqui na igreja e outros lugares, tem pessoas que não creem na mensagem, não creem na mensagem mesmo. Então, essas pessoas que não creem na mensagem vão só atrofiando, daqui a um pouco não tem nada mais, sabe? Nada. Eu não sei se eu estava conversando com minha esposa um dia desse aí, estava até falando sobre a mensagem que nós cremos, é como a mensagem nos dias de Noé. Aquela mensagem de Noé, olha, não tinha nada dos ensinamentos daqueles 2000 anos, era uma mensagem totalmente diferente daquilo que já tinha acontecido na terra. Era uma mensagem vinda do céu, diferente de todas. Essa também é a mesma coisa. É uma mensagem, como nós estamos pregando, fora do tempo. Algo que viria depois de nem ter contagem mais de tempo. Quando as eras terminam e tudo mais, Deus desce do céu e revela uma mensagem. Uma mensagem para tirar eleito, né? Essa mensagem é para tirar eleito, não é, sabe? Não é uma coisinha como as pessoas pensam, não, sabe? E incrédulo vai saindo, vai embora, não tem jeito. Essa mensagem como nós vamos falar também hoje, né? Pregar sobre e ler sobre o acontecimento em Sodoma e Gomorra, né? E a gente vê que tem mensagem, como aquela mensagem que nós vamos ler aqui agora mesmo, agora em Gênesis. Aquela mensagem que foi para Sodoma, ela não era para abrir os olhos das pessoas, era para cegar mais as pessoas, sabe? Porque a mensagem que abre os olhos é a que nós temos. Abre os olhos de quem tem que enxergar. E de quem não tem, fica mais cego ainda, sabe? Mais cego, sabe? Então, nós estamos numa hora muito perigosa, sabe? E que nós temos que ter muito cuidado, porque o Deus que nós conhecemos, ele é muito sensível, né? Qualquer coisa que a gente começa a dar um deslize, se a gente não tiver cuidado, pois vai deslizar mesmo, vai descer mesmo, sabe? Então é melhor a gente fazer tudo para agradar a Ele, para Ele nos ajudar nessa hora difícil, nessa hora tardia, né?
Então, vamos aproveitar o nosso tempo, vamos ler no livro de Gênesis mesmo, Gênesis 19. Em Gênesis 19, a partir do verso 1, que está escrito assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. Deixa eu ver até onde eu tenho que ler aqui, tá? Até o verso 7, né? E comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traz-os fora a nós, para que os conheçamos. E então saiu Ló a eles à porta saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Agora vamos no livro de Joel. Joel, capítulo 2, verso 23. Nós vamos falar sobre a chuva, essa chuva temporã, né? Essa chuva, como eu coloquei aí, que vocês estão vendo aqui. A mensagem dos 3 mensageiros evangelizou o mundo pela chuva temporã. As 3 mensagens que foram pregadas por 3 mensageiros, Billy Graham, Oral Roberts e William Branham, evangelizou o mundo, tá? O povo entender o que é essa chuva temporã. Então vamos aqui no verso 23 de Joel 2. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, crendo que o Senhor está presente no nosso meio, Senhor. Meu Deus, o Senhor disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria no meio, Pai. E assim nós pedimos misericórdia, Senhor Deus, para que o Senhor permaneça conosco. Meu Deus, como nós já lemos várias mensagens, sabendo, meu Deus, que nós estamos vivendo num tempo emprestado. Meu Deus, porque já é muito mais tarde do que nós pensamos. Como lemos no culto passado, o Senhor segurou o tempo com a mão para que nós pudéssemos ter oportunidade de arrepender, Senhor. Meu Deus, eu creio que o Senhor ainda está segurando o tempo com a mão. Meu Deus, para me dar oportunidade, para dar oportunidade para os Teus filhos que estão vivendo nessa terra. Meu Deus, quem sabe alguns ainda vão nascer, quem sabe alguns ainda não chegou à posição que deve estar. Quem sabe é eu, Senhor. Quem sabe é um de nós aqui nessa noite. Meu Deus, o Senhor está esperando por nós. Meu Deus, o Senhor é paciente com os Teus filhos. Meu Deus, assim, Senhor Deus, nós queremos pedir misericórdia a Ti, Pai. Que o Senhor seja paciente conosco, esperando até que nós tomamos uma posição correta com o Senhor, Pai. Ajuda, Senhor, os Teus filhos nessa
noite, ainda neste mundo tão terrível qual nós estamos vivendo, Senhor. Meu Deus, no mundo inteiro os teus filhos clamam por misericórdia. E assim nós clamamos por misericórdia para que o Senhor fale conosco. Pai, cada dia que nós possamos ouvir a tua voz. Meu Deus, assim nós queremos estar prontos, Senhor, para ouvir a tua palavra mais uma vez nessa noite. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Senhor, ajuda os irmãos que ainda estão enfermos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, por favor, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Eu até anotei algumas coisas aqui para os irmãos entenderem. O que nós temos que entender, assim, ó, às vezes é difícil da gente chegar a entender por quê que a mensagem desses 3 mensageiros podia evangelizar todo mundo. Porque isso é uma promessa de Deus, tá? Assim como foi nos dias de Sodoma, seria também na vinda do Filho do Homem. E lá, por aqueles 3 mensageiros, vocês notam que quando eles chegaram ali, aqueles 2 mensageiros que desceram a Sodoma ali, eles desceram para pregar para pessoas que não eram salvas mais. Mas aquele que ficou com Abraão, pregou para as pessoas salvas. Aqui nós temos que entender, tem e posso com toda certeza dizer, esse homem representou Deus na terra e ele pregou para os eleitos. E os demais, Billy Graham e Oral Roberts, eles pregaram, eles são anjos de Deus, mas aqueles também eram anjos de Deus. Mas eles foram para Sodoma pregar. Ló insistiu para eles ficar em casa e disse, não, à noite nós vamos passar na rua pregando. E aquela pregação alvoroçou aquele povo, de tal maneira que eles queriam pegar aqueles anjos, sabe? E Ló estava protegendo os anjos, e disse ainda a Ló, olha, não faça mal a eles, eu tenho 2 filhas aqui que nunca conheceram varão. Eles disseram, nós não queremos mulher, nós estamos querendo esses anjos aí. E aí o que Deus fez? O evangelho cega. Quando a pessoa não tem eleição, o evangelho cega ele. O que os anjos cegaram a eles? E eles nem a porta eles enxergaram, sabe? Aqui, deixa eu ler, só para eu quero ler outras mensagens aqui, mas deixa eu ler aqui. Essa mensagem, eventos modernos esclarecidos por profecia. Escute bem aqui. 137. Agora, notem, houve 2 pessoas que desceram a Sodoma com uma mensagem, e eles pregaram aos sodomitas. Eles não tinham realizado nada, mas cegou a eles. Quem realizou o milagre foi o que ficou com Abraão, tá? Mas aqueles 2 anjos não. Mas cegou a eles, porque pregar o evangelho cega o incrédulo. Mas observe que tipo de sinal o grupo de Abraão recebeu. Agora nós estamos supostos a ser a semente real de Abraão. Isaac foi a semente natural, mas a semente da fé, a semente da palavra prometida. A palavra prometida, não perca isto, foi essa semente real, essa foi a semente de fé de Abraão. E estamos mortos em Cristo e somos semente de Abraão, herdeiro com ele de acordo com a promessa. Notem que quando tudo isso estava acontecendo lá embaixo, em Sodoma, havia 2 ministros ali pregando uma grande mensagem. Aqueles 2 ministros que desceu lá para... Há um que ficou ali com o grupo de Abraão, que não agiu descuidosamente
como aquele grupo lá embaixo. Agora, observe, este um que ficou com o grupo de Abraão, que tipo de sinal ele deu a eles? Ele disse: agora, lembre-se que seu nome era Abrão poucos dias atrás, e Sarai, agora é Sara, a princesa, e este homem com as costas viradas para a tenda. As mulheres eram diferentes naquela época, né? Elas têm que sair, agora elas têm que sair e entrar nos negócios dos maridos e tudo mais, você sabe, mas elas não eram assim, e então elas mantinham atrás. Então, vocês notaram aqui o que ele está falando? Quer dizer, aqueles dois pregadores que foram lá, trouxe um evangelho que cegou as pessoas. Mas tinha um que ficou com Abraão, e nós somos semente de Abraão. Somos semente de Abraão, e eu creio que nós somos semente de Abraão. Então, porque tem uma mensagem ali que eu quero ler bastante, mas eu quero ler algo para os irmãos entenderem. O evangelismo do tempo do fim. Eu até anotei aqui, vocês lembram de uma mensagem que o profeta pregou, condenação por representação? Quem já leu? Pois é. Condenação por representação. Sabe, as pessoas lá no passado que ouviu, que ia aonde o profeta pregava, eles ouviram a verdade. E eles rejeitaram a verdade. Aquelas igrejas, que aquela pessoa foi representada ali, então aquele representou todo o grupo deles, em todo o tempo que vier pessoas aqui na terra, eles representam, aquela pessoa representa a todos. Mas teve um que representou a palavra, esse homem aqui, ó. Então, se você segue a mensagem desse homem, você vai para o céu. Eu gosto de falar, tem essa pessoa que manda essas mensagens aqui, ó, ele não gosta de ouvir falar em William Branham de jeito nenhum. Ele tem um espírito tão ruim que se você falar em William Branham, ele fica... é um perigo, é por isso que eu estou falando. Se ele for daqui a um pouco ele levanta aí, quer vir. Pois é, você já sabe quem é, né? Pois é, e essa pessoa que está mandando aqui, se ela é daqui, eu vou chamar ele. Pois é, eu vou chamar ele e vou dizer para ele, ó, se ele está aqui e começar a ficar me mandando, por que ele não vem aqui conversar comigo? Vou chamar ele. E se ele não quiser concordar com o que a gente prega aqui, ele pode sair e procurar outro lugar. Pois é, não, pode deixar então. Então, já que eu estou sabendo que ele é daqui, pode deixar então. Eu quero chamar ele depois. Porque, irmãos, domingo eu vou ler mensagem, chama unidade. A mensagem unidade diz assim, ó, Deus não deixa a pessoa, ele ainda diz até assim, ó, quando Caim e Abel não deu certo, Deus mandou Caim embora. Porque Deus não deixa os dois grupos juntos. Mandou Caim embora, e ele foi embora, sabe? Então, é dessa maneira. Então, se a pessoa não concorda, vem conversar. Se ele não está entendendo nada, conversa. Se ele não entender, sai. A gente não está precisando de incrédulo na igreja. A gente está precisando de crente. Nós pregamos para crente, não para incrédulo, sabe? Vocês têm que concordar, você tem que saber disso. Nós não pregamos para incrédulo, não, estamos pregando para crente. E crente ouve a palavra de Deus e gosta, tá? E gosta. A mensagem 148, a mensagem do evangelismo do tempo do fim vem de Malaquias 4.
é uma restauração. A mensagem e o mensageiro terão que ser ambos uma restauração de fé. Agora, aqui não pode, já notei isso, se falar do mensageiro, acabou. Fala assim, esse profeta seu, como diz lá, né? Esse profeta, não, ele é profeta até do Papa, ele é profeta, tá? Ele é profeta do Papa, de todo mundo, ele é profeta. O William Branham é profeta de todo mundo aqui na Terra. Creia ou não creia, ele é profeta de todo mundo, tá? E principalmente dos eleitos, né? Ele é profeta. Então, aqui você nota que aí ele vai falando sobre o evangelismo do tempo do fim, que é Malaquias 4. Esse é o evangelismo do tempo do fim. E aqui, o que eu quero entrar para os irmãos, veio uma coisa, por isso que eu estou lendo essas mensagens assim, porque eu quero ler a palavra falada, a semente original, para provar que todo mundo foi evangelizado pela chuva temporal. Então, isso tem que estar dentro de mim, dentro de você. Por isso que eu coloquei a chuva temporã que foi pregada por esses 3 mensageiros. Desde que foi pregada, ela faz efeito na vida de cada pessoa. E o entendimento de cada pessoa a respeito da palavra virá desse ensinamento por esses 3 mensageiros. Não tem jeito. Ou eu passo para o lado errado, ou eu fico do lado certo. Por essas 3 mensagens. Não existe outras mensagens. Por isso que nós vamos descobrir uma coisa, que depois que esses 3 homens pregaram, só existe um aqui. Esse é Jesus Cristo que está aqui. Tá? É Ele que está aqui. Tá? E Ele é a chuva, a chuva da colheita, quer dizer, a chuva que amadurece a semente. Então, os 3 mensageiros pregaram a chuva temporã, mas Jesus é a própria chuva que amadurece a semente. Ele está aqui, é Ele que está aqui, sabe? E amadurece todas as sementes, tanto a falsa como a verdadeira. Ele amadurece, sabe? Então, por isso que eu não quero ser uma semente falsa, eu quero ser uma verdadeira para amadurecer porque cada semente tem que amadurecer segundo a sua espécie. Eu acho que eu nem vou ler aqui não, porque... deixa eu ler aqui, ó. O mundo caindo outra vez aos pedaços, diz aqui no 82. O que precisamos hoje é de um afastamento, podemos nos afastar tardiamente agora. A hora pode ter passado, nunca mais teremos outro avivamento. Eu sei que vocês estão buscando isso, mas eu não vejo isso na Escritura. Eu busco um arrebatamento para apenas umas poucas pessoas. Isso é certo, apenas um punhado de pessoas. O mundo não sentirá falta deles. Quando se forem, você nunca saberá que se foram, isso é certo. Será como um ladrão de noite. Nós estamos procurando por esse arrebatamento. Porque o mundo já foi evangelizado. Sabe? E agora, essa semente tem que estar plantada dentro de mim. E eu quero que seja uma boa semente. Nós queremos que seja uma boa semente. Então vamos aqui agora. Aqui, como eu disse que eu vou ler, mesmo que passa um pouquinho, aqui eu creio que não tem muito. Os irmãos que estão aqui, eu creio que quase todo mundo está de carro, né? E se passar um pouquinho, sabe, eu não gosto que passar não, mas só porque eu quero ler para os irmãos entender bastante sobre esse evangelismo. Essa mensagem foi pregada em 1962. Era ainda o evangelismo
do tempo do fim, que é a chuva temporal. Nós lemos aqui que são duas chuvas, uma após a outra. Logo depois de uma vem a outra. Mas os 3 mensageiros faziam parte daquela. E Deus é a outra. Jesus é a outra. Vocês recordam que domingo eu estava pregando que quando os selos foram abertos, o anjo forte desce? Pois é, esse anjo forte é Jesus. Sabe? Jesus é esse anjo forte que está aqui. Ele é essa chuva que amadurece a semente. E ele não amadurece, não é só trigo não, ele amadurece joio também. Deixa eu ler mais uma escritura aqui então, deixa eu ler aqui. Apocalipse 14, verso 14, escute bem aqui, ó. Apocalipse 14, verso 14, aqui. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Está vendo o que estava na mão dele? Ele não estava plantando semente. Porque se ele tivesse, ele estava com a enxada na mão. Só que ele estava com a foice para colher. E é o Filho do Homem. É capaz, se a pessoa falar que ele estava com a coroa na cabeça, daqui um pouquinho já dá, sabe? Essas pessoas que não entendem nada, né? Mas, graças a Deus, os eleitos entendem. Quer dizer, quando ele desceu, ele estava com um arco. Apocalipse 10. E é Cristo. Aquele é Cristo, não é homem nenhum, é Deus mesmo que desceu. Então, vamos aqui. 208, eu quero ler uma porção aqui dessa mensagem. Por que então o fogo do reavivamento tem diminuído? Isso em 1962. Você não ouve muito mais sobre Billy Graham como grande evangelista. Oral Roberts não está queimando mais. E o país como costumava fazer. Minhas reuniões não são nem mesmo ouvidas. Há apenas 3. Qual é o problema? Agora vamos pegar alguns verdadeiros ensinamentos profundos. Eu vou ter que apenas usar isto agora. E se esta fita cair nas mãos de Billy Graham, Oral Roberts, eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que não estou vos desconsiderando. Eu estou colocando a mim mesmo. A mim mesmo, se você observar ali como seu irmão companheiro no Evangelho. E eu penso que após isso você terá um entendimento melhor, irmão, do que porque eu fiz e que eu fiz, o que eu fiz. Eu espero encontrar graça diante de Deus e diante de vós e ser honesto e verdadeiro para lhes dizer o porquê. Billy Graham, o mundo estava pegando fogo aqui há não muito tempo atrás com Billy Graham. Você raramente ouve sobre isso agora. Ele continua aí, mas qual é o problema? Oral Roberts, simplesmente incendiando a terra, está apagando. Tony Osborne, todos eles são bons homens, pios. O que aconteceu? Crendo que Deus me chamou para um ministério. O que aconteceu com ele? Agora, aqui está a resposta de algumas perguntas. O que aconteceu? Você diz, irmão Branham, e o seu é o mais morto de todos eles? Isso é verdade, isso é certo. Billy Graham é mais ouvido do que eu, e Billy é mais ouvido que Oral Roberts, e mais ouvido em um dia do que eu em 6 meses. Tony Osborne, qualquer um desses homens pios, eles são mais ouvidos. E então, até onde vai, o meu é o mais distante de todos eles. O que aconteceu? Irmão Branham, você está dizendo que você estava nos dizendo que você realmente crê na palavra e tudo mais? Bem, o que aconteceu contigo então? O que aconteceu? É isso que queremos saber. É isso que queremos saber.
Aí, está vendo? Ele está falando dos 3 mensageiros por causa da chuva temporã. Aí vamos continuar. Coloque em sua mente agora, abaixe o guarda-chuva e sacuda a chuva fora, abra o seu coração só um momento e ouça. Recorde, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, nós lemos para afirmar nosso pensamento para o dia, toda semente produz conforme a sua espécie. Ela tem que produzir conforme a sua espécie, isso é certo. Cada semente trará, recorde, a terra está cheia de semente e a chuva faz com que cada semente produza conforme a sua espécie. Eu creio que está perto da colheita, você não crê nisso? Agora, as sementes foram plantadas. Este é o problema conosco. As sementes foram plantadas. Oh Deus, eu gostaria que vocês pudessem ver o que passou diante de mim então. As sementes foram plantadas, recorde, aí está o tempo do plantio. Então o tempo da colheita, e eles sabem, assim diz eles, correto? Agora ali tem 3 tipos de semente plantada. A denominacional, Billy Graham, ele foi a cabeça do plantio. Oral Roberts, para os pentecostais, as sementes pentecostais foram plantadas. Estou falando sobre a organização. Agora, e então a palavra foi plantada. Viu o quê? 3 tipos de semente. Agora vocês terão que entender, pessoal. Eu não direi isto mais a não ser que Deus me diga. Eu quero que você capte isso bem claro. 3 sementes foram plantadas. Esta é a razão que o plantio já está para terminar. Veio tudo acabado. Viu aqui? Porque foi plantada por uma chuva que Deus prometeu. Então essa chuva temporã foi plantada para o mundo inteiro. Então, quando você ouve hoje e recebe a mensagem, é porque você é um trigo de Deus. Quando você rejeita a mensagem, é porque você é um joio. E a chuva, ela não hibrida, essa outra chuva, que é Jesus Cristo mesmo, ela não hibrida nada. Vai depender do que você tem plantado no seu campo. Se você plantou joio, você vai ser colhido como joio. Mas se você plantou trigo, você vai ser colhido como trigo. Tá? Por isso que minha esposa até fala, mas você lê muito, mas tem hora que tem que ler. Tá? Tem que ler. Então, disse que, aí diz, vamos voltar aqui. Então, a semente veio, então tudo acabado. As sementes devem ser plantadas antes da chuva cair. É isso certo? Ou, por outro lado, o Espírito. As sementes devem ser plantadas e então a chuva cai para regar a semente. Você viu aqui? Agora vamos aqui, 220. A chuva do ensinamento passou. A chuva do ensinamento é a chuva temporã. A chuva do ensinamento passou. A chuva do ensinamento denominacional passou. Mas lá naquele tempo, lá dos batistas, naquele tempo, aí dizia, mais 1.044 batista, fulano de tal, ciclano, membros da igreja, Oral Roberts e seus irmãos, pentecostal, e moveu entre milhões, veio, isso é certo, a semente saiu, a palavra para a minoria, um grupo. Está vendo? A palavra saiu para a minoria, um grupo. Aí ele diz, agora observe, agora recorde, a palavra temporã significa ensinamento. A chuva temporã, ali diz a chuva do ensinamento. Caiu.
Billy Graham atingiu o mundo, os pentecostais atingiram o mundo, a palavra tem atingido o mundo. Agora, qual é o problema? Ela está agora esperando pela chuva tardia. Não agora, mas naquele tempo, né? Está vendo? Por que depois de 62 veio a revelação do selo? Por que veio, né? Porque ali era o próprio Deus descendo. Quando ele veio ali, é Apocalipse 10 acontecendo. O anjo forte descendo depois que as eras tinham terminado. Ele é a chuva para amadurecer as sementes. Então ele diz, agora, qual é o problema? Ela está agora esperando pela chuva tardia. É aí quando ela produz seus frutos. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Vocês estão entendendo? Então, o tipo de semente que você tem plantado em seu campo será o tipo de lavoura que você colherá. Entendeu agora? Fácil demais de entender, não é? Fácil demais. Você colherá. Se as denominações desejam mais membros, é isso que elas obterão. É isso que elas têm obtido. Os pentecostais desejam mais pentecostais, é isso que eles obterão. Certo? Mas a palavra produzirá filhos e filhas de Deus. Entendeu agora? Aí a palavra vai produzir. Não é questão de você ficar ferrando a pessoa, não. É a própria pessoa, o próprio Espírito vivendo na pessoa hoje, fará com que ele vá para o lugar certo. Se ele não encontrar uma igreja, ele encontra num hospital e lá ele ouve a palavra. Mas de qualquer maneira ele vai ouvir, porque ele é um eleito de Deus e ele tem que amadurecer segundo o sol que está quente hoje. O sol quente hoje é que amadurece a semente eleita. E ele vai amadurecer pela palavra que ele está ouvindo. Jesus disse que não ficará nenhum, quer dizer, nenhum se perdeu senão o filho da perdição. Nenhum eleito vai ficar perdido. Todos vão ouvir a mensagem, sabe? Aonde ele estiver, sabe? Por isso, às vezes, mas e o evangelismo? Como essas coisas, sabe? Fala, sabe? Tudo é olhando o passado. Essas pessoas que olham o passado, Caim também só conhecia o passado, mas Abel conhecia o futuro. Abel conhecia a verdade do dia. Caim não, Caim só sabia do passado. Mas o eleito sabe da hora que está vivendo, ele conhece a mensagem da hora, porque a vida... é igual os fariseus. O que os fariseus conheciam? Só a letra do passado. A letra que, como diz a Bíblia, a letra mata, o espírito é que vivifica. Mas quando Jesus estava na terra, que era tudo para eles rejeitaram Jesus, e sempre louvando pelo que tinha passado e rejeitando, sabe? E Jesus chegou até, um dia eles chegaram a perguntar para Jesus, e nós somos cegos? Ele disse, vocês não eram não, mas agora que vocês ouviram a palavra, vocês são cegos. Então, enquanto a gente não ouve, não é cego não, mas se você ouvir e rejeitar, aí nós nos tornamos pecadores a partir dali. Mas graças a Deus, Deus abriu os nossos olhos. Nós estamos enxergando, nós podemos dizer assim, graças a Deus, em meio a tanta confusão, tanto problema, Deus abriu os nossos olhos para ver e ficar do lado dele.
Nós estamos do lado dele. Nós não estamos do lado de homem nenhum. Sabe? Mas se esses homens estão do lado dele, nós temos companheirismo uns com os outros, juntos. Então vamos lá. Então, mas a palavra produzirá filhos e filhas de Deus, que estão vindo também. Observe, veja aquela grande chuva tardia que virá. Como passa, ele tem umas expressões aqui, como passa sobre os muros e salta, e seria como um exército chegando. Espere só um momento, O tipo de colheita que você obterá será conforme a espécie de semente que você lançou no campo. Viu aqui? Correto? Os dois tipos denominacionais, você compreende? Os dois tipos denominacionais se unirão para ir a Sodoma, mas a palavra ficará com o eleito. Viu o quê? Você está vendo essa união, todo mundo indo? Não. O eleito está junto com Cristo. Sabe? Não precisa, a união nossa com Cristo, sabe? Deus está reunindo o seu povo através da palavra. Aqui nós temos companheirismo com Ele, pela palavra. Agora, se todos tiverem companheirismo com Ele pela palavra, nós somos companheiros de todos. Mas se não, nós temos um grande companheiro, Cristo, está conosco. E Ele é essa verdade revelada a nós nesses últimos dias. Então ele disse aqui, mas a palavra ficará com o eleito, a semente real. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. 2 anjos desceram, 2 ministros ungidos desceram até Sodoma para tentar tirar um homem que havia apostatado. Tinha um pouquinho de Deus em si. E a sua esposa, sua noiva, você sabe o que aconteceu com ela. Ela foi desfavorecida, veja, e as suas filhas, e veja o que desenvolveu depois que eles saíram. Sempre há um cabelo no pãozinho. Viu? Quer dizer, a esposa foi desfavorecida, aí sai ele com as filhas, e aí produz uma nação. E depois daquela nação produz um falso profeta como Balaão. Está vendo? Mas Deus ficou com Abraão. E Abraão ficou com Deus. Então, agora se a gente ficar com Deus, nós vamos sair da terra. Se não ficar, nós vamos ficar na terra. E virar pó, virar cinza. Mas nós queremos ficar com Ele, porque o dia que Ele sair, nós vamos sair com Ele, daqui da terra. Tá? É duro, irmãos, pregar, viu? Mas ai de mim, ai de nós, se não pregar a verdade. Sabe? Ai de nós. E a verdade é dura para mim, dura para vocês, mas eu quero ela assim, eu quero dessa maneira, sabe? Eu quero crer nessa verdade como ela é. Então, aí ele diz, ele foi desenvolveu depois que eles saíram, sempre há um cabelo no pãozinho. Você sabe que isso é certo. Me desculpe essa expressão, mas você sabe, uma coisa improvisada, e então isso sempre foi. Nós sabemos disso. Agora, você não pode negar a palavra de Deus. Mas havia um que permaneceu com Abraão, que deu um sinal. Está isso certo? Você viu aqui? A insistência do próprio Deus e do próprio mensageiro. Jesus falou isso várias vezes. Assim como foi nos dias de Sodoma, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Por que o mensageiro insiste com a gente hoje sobre esse caso aqui? Porque essa é a mensagem principal. E o Filho do Homem é Jesus Cristo. Sabe?
E é por isso que várias mensagens, ou quase todas, preste atenção daqui para frente, quase toda mensagem que você vai ler, você vai encontrar essa parte. Ele falando sobre judeu e a mulher samaritana. Mas ele diz, veja que ele encontrou com os judeus e a mulher samaritana, mas com os gentios ele encontrou hoje. Em muitas mensagens diz, mas ele nunca fez isso em meio aos gentios. Ele deixou para fazer agora. Ele revelou segredo lá nos dias dos judeus e a mulher samaritana. Mas para os gentios ele deixou para revelar agora. Porque ele disse, assim como foi lá, será. Não durante as eras, mas no final das eras. O Filho do Homem estaria novamente. Esse Filho do Homem é Jesus que está aqui conosco. Ele é o Filho do Homem. Sabe? Por isso que às vezes o profeta pregou as mensagens dizendo assim, veja que Maria Madalena encontrou com ele de manhã, depois da ressurreição. Maria Madalena encontrou com ele. E houve 2 discípulos que andou com ele durante todo o dia. E Jesus foi dar a conhecer a eles no tempo da tarde. Provando que durante as eras ele não apareceu com esse ministério, durante todas as eras, mas quando chegou no final da era, olha Jesus aqui, ressuscitado. Então e lá foi exatamente, aí o profeta ainda diz uma coisa assim, veja que ele, enquanto estava andando e que eles não estavam enxergando, não estavam vendo, ele não revelou a eles, mas quando ele entrou, que a porta fechou, aí ele deu a conhecer, provando que ele só dá a conhecer aqui dentro. Quando você fecha a porta para o mundo, ele te revela que ele está aqui agora. Que ele está aqui e que está nos guiando para o milênio. Sabe? É isso que nós temos que entender. Essa mensagem é dura, na verdade, mas é a verdade. Está só aqui para nós terminar, ainda está faltando uns minutinhos. Vamos continuar aqui, na mensagem ainda. Aí ele continua falando aqui, ó. Ele disse, eu vou te visitar. Quer dizer, eu, pronome pessoal, eu vou te visitar de acordo com o tempo de vida, e você terá aquele bebê que você tem esperado. A chuva tardia está se preparando para cair. Isso era naquele tempo, está vendo? Logo depois dessa data aqui, que essa mensagem foi pregada de manhã, ele pregou a outra tarde, falou, está terminado? Isso estava terminado mesmo. Mas a chuva tardia veio. O anjo forte desceu e revelou. E esse anjo forte é o próprio Deus, a chuva forte que amadurece a semente. Então ele disse aqui, a chuva tardia está se preparando para cair. Você tem segurado aquela semente ali o suficiente agora, crendo. Você está esperando por um filho que está vindo. E ele está vindo. Esta é a verdadeira igreja hoje. Veio aquela semente eleita. Você tem procurado por ele e eu vou enviá-lo a você. O que disse aquilo? A palavra. Você diz aquilo, não foi a palavra. Me perdoe. Abraão o chamou Elohim. Isto é o Todo-Poderoso, existente de si próprio. Ele é a palavra, Elohim. Então, quem falou com Abraão era Elohim, estava lá, em carne humana. Quem viveu em carne humana aqui, em 2 pés, foi Elohim. Foi ele que revelou o coração das pessoas, aquilo que estava acontecendo. Não era o William Branham. O William Branham era um homem, mas Elohim é o que estava dentro dele. Elohim é que conhecia tudo e que conhece tudo. E é por isso que ele falou, olha, eu vou viver no tempo, eu vou revelar a eles, eu vou andar com eles lá. Eu vou andar com eles. Os eleitos vão conhecer, os demais vão blasfemar. Porque tem muitos aí que estão blasfemando já.
mas os eleitos vai conhecer e vai andar com ele e sair com ele também daqui. 238. A chuva temporã, a chuva da reivindicação tem caído. Agora o que aconteceu? A chuva temporã foi plantada, a chuva tardia caiu. O que aconteceu? Sodoma e seus sodomitas foram queimados. E Abraão recebeu o filho prometido. Entendeu? O filho prometido está vindo nas nuvens. Está vendo? Mas Abraão creu e recebeu o filho. O filho prometido de Abraão era Isaac. O filho prometido nosso é Jesus vindo nas nuvens. E nós vamos encontrar com ele. Tá? Então, Jesus disse: deixa crescer juntos, as ervas serão ajuntadas e amarradas e queimadas. O trigo vai para o celeiro. Veio, a chuva tardia está bem à mão. Nós obteremos. Eu não quero esperar muito nisso, porque eu tenho algo muito bom aqui atrás sobre isso. E eu sei, veio, as duas denominações se unirão, os pentecostais e esses outros se unirão. Mas a palavra ficará com a semente prometida de Abraão, como ela ficou então. Jesus disse: como foi então? Você tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, entendimento para compreender? Jesus disse como foi. Não está escrito. Ele diria se ele estivesse aqui de pé, quer dizer, ele estava pregando de manhã, nessa manhã, não diria ele isto? Não está escrito que como foi nos dias de Sodoma, então será na vinda do Filho do Homem? Não vê você as duas colheitas chegando aqui, recebendo a sua última chuva? Eles chegaram àquilo, a última chuva veio, e então o que aconteceu? Os anjos e o Senhor desaparecem e a chuva tomou lugar. Está vendo? Aí você vê que tanto os dois anjos quanto o outro representante do Senhor foi embora, mas a chuva está aqui. A chuva é Ele mesmo, o Espírito amadurecendo as sementes, umas para virar pó e as outras para sair no arrebatamento. Amém? Amém. Deus abençoa os irmãos. Deus abençoa a todos e também aqueles que estão ouvindo através da internet. Que Deus abençoa e que nos enche de graça. Irmão Genivaldo pede oração por motivo de viagem. E irmã Daiane Souza pede oração por recuperação de cirurgia. Então vamos ficar de pé e vamos orar então. Irmão Genivaldo e irmã Daiane Souza pede oração por recuperação de cirurgia. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim como nós cremos que o Senhor está presente, Pai. Meu Deus, aqui está 2 pedidos de oração. Um por motivo de viagem. E a irmã Daiane, Senhor, ela pede oração por recuperação de cirurgia. E que o Senhor abençoe ela, Senhor, que essa cirurgia possa melhorar o mais rápido possível, Pai. Meu Deus, que brevemente, Senhor Deus, ela estará sem nenhum problema. Nós entregamos ela em Tuas mãos. E também o irmão Genivaldo, que está viajando. Também Marcelo está viajando, Senhor. E todos que estão viajando, Senhor, que o Senhor abençoe e guarda todos. E nós, Senhor, que vamos sair para casa. Meu Deus, que o Senhor nos guarde e nos leve em paz. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Dá-nos uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.